Olá! No programa de hoje você vai ver a entrada da criança no mundo da escrita, um passeio que une educação e conhecimento sobre o universo e a educação do olhar com o quadro Infância na Retina. Tudo isso agora no intervalo de aula. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, seja bem-vinda e bem-vinda ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores discutem educação. A alfabetização e letramento são assuntos extremamente discutidos e estudados por diversas áreas do conhecimento. Para abordar sobre a entrada da criança na escrita, elaboramos algumas questões que podem ajudar a pensar de forma mais profunda esse tema. E quem as responde é o professor psicanalista Cristóvão Giovanni Bugarelli, que traz na discussão referenciais teóricos da psicanálise, linguística e pedagogia. Acompanhe! Professor Cristóvão Giovanni, professor da Faculdade de Educação, em nome da área de linguagem, né, na Faculdade de Educação, mais especificamente no curso de Pedagogia, é que eu estou falando aqui agora. Olá, professor Giovanni, a equipe do intervalo de aula agradece a sua disponibilidade em nos ajudar a discutir sobre alfabetização e letramento. E, de início, gostaríamos que o senhor explicasse do que se trata a teoria psicogenética e o que significa adotar esse pensamento na prática do trabalho de alfabetização. Essa questão, Tatiana, começa me permitindo fazer uma síntese do que vem sendo posto como vigência nesse campo de estudos. O programa está denominando aqui o campo de estudos alfabetização, mas na verdade é um campo de estudos que pensa alfabetização, leitura, escrita, literatura na escola, em síntese, pensa linguagem e como que se dá entrada da criança nessa linguagem, para depois pensar o que a criança pode, que habilidades a criança ou competências a criança
poderá exercer com relação a essa linguagem. Então eu quero dizer o seguinte, essas orientações, que são orientações teóricas e orientações também assim que acabam sendo a ideologia de uma política tomada, ou seja, o MEC precisa investir exatamente nessa divulgação. Para quê? Para que as políticas sejam possivelmente implantadas, né? É como que o professor, ou que formação um professor possa ter para se posicionar diante desses parâmetros. Então, quer dizer, o professor não tem que seguir isso aqui, o professor vai entrar com a sua parte singular nesse processo. Há também a corrente teórica dos estruturalistas franceses, que contrapõe a teoria psicogenética no sentido de colocar em questão a aquisição da escrita. Em relação à alfabetização, o que defendem os teóricos e o que rechaçam? E o que significa na prática adotar essa linha de pensamento na prática do trabalho da alfabetização? As diferentes maneiras como os teóricos se dirigiram à linguística, porque a linguística é a ciência na área de humanos, a ciência mais nova, como que os teóricos se dirigiram à linguística para pensar esse objeto, alfabetização, leitura, escrita, né? Então, várias, ou praticamente todas as correntes se sentiram na obrigação de traçar uma discussão com a linguística. O que significa afirmar que o processo de ler e escrever constitui-se porque antes há o trânsito pelo discurso do outro? E, levando em conta essa ideia, como se pensar a alfabetização de criança nesse mundo de hoje? O ler e o escrever, então, se torna possível, por quê? Porque houve uma certa insistência do discurso do outro na sala de aula. Eu costumo dizer o seguinte: a leitura do professor é constitutiva da leitura do aluno. E por quê? Se o professor ficar muito preso, por exemplo, na perspectiva piagetiana, ele não lê para ensinar o aluno a ler. Por quê? Porque ele acha que o aluno vai ler sozinho. O discurso do outro constitui o discurso do aluno. Então, a leitura do professor constitui a leitura do aluno. Como o senhor vê as interferências das políticas educacionais na alfabetização? Há coerência em se determinar idade para a alfabetização? As políticas, principalmente as políticas nacionais, né, para a educação, pensando especificamente a questão da leitura e da escrita, da alfabetização, sempre permeou esse pensamento, né, de uma maneira, às vezes, um pouco mais relaxada em tempos antigos, né, mas sempre acaba sendo uma função do Estado pensar e decidir a respeito da educação e da escola. A professora e pedagoga Ana Beatriz Freitas traz a seguinte questão. Hoje, na pedagogia, se fala muito em alfabetização na perspectiva do letramento, ou seja, pela via do conhecimento de mundo, pelo mergulho em contextos variados da cultura letrada, onde essa se manifesta. Pode-se dizer que é quase um consenso entre os pedagogos que isso é fundamental e aproxima de um princípio de Paulo Freire. A leitura da palavra é precedida pela leitura de mundo. Entretanto, apesar de necessário, o letramento seria suficiente para garantir a alfabetização? Na discussão mais recente sobre a alfabetização, pensou bastante isso, né? Exatamente por causa dessa tendência em pensar um mais geral, um menos técnico, né? Um menos tradicional. Não é alfabetização, é letramento. Só que aí começaram a perceber que é papel da escola também não só levar o aluno a se apropriar, na linguagem de Emília Ferreira, assim, a se apropriar da leitura e da escrita de forma ampla, mas é também papel da escola, quer dizer assim, capacitá-lo ao uso padrão
ou ao uso convencionado na cultura escrita desse código. Então aí dá aquela ampliada, mas ao mesmo tempo não tira da escola a função de levar o aluno a uma certa regularidade nesse uso da língua. E, para finalizar, uma pergunta da aluna Ariane Magalhães. Como trabalhar a literatura na escola sem instrumentalizá-la? Muito boa questão. A Ariane, né, fez essa questão bem interessante em nome da turma aqui. E a oportunidade, Ariane, de trazer para essa questão aqui a literatura. Nós estamos falando de leitura, escrita, alfabetização, a gente não falou especificamente de literatura. Então, para uma fala, pelo menos um pouco mais ampla sobre a questão, a literatura precisava mesmo ser incluída. Há um texto da Magda Soares que pensa isso, escolarização da literatura. E ela diz, se a literatura chegou à escola, de alguma forma já há escolarização da literatura. Se você lê literatura na biblioteca, no jardim, no cemitério, na sua cama, né? Aí você está pensando numa literatura não na escola. Mas se a literatura está na estante da escola, se a literatura foi levada pelo professor, já há escolarização da literatura. Agora, se a gente pensa a indústria cultural hoje, aí tem mais escolarização da literatura, porque eles já fazem a literatura para ir para a escola. Então, se já faz a literatura para ir para a escola, a literatura já está sendo feita pelo viés da escola. É isso aí. Depois de uma discussão tão profunda acerca da alfabetização e letramento, esperamos ter contribuído para estimular um novo olhar sobre essa temática e despertar o desejo de aprofundar cada vez mais os estudos nessa área tão importante para o desenvolvimento humano. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao intervalo de aula e nesse bloco convido você a um passeio bastante interessante, onde conhecimento e entretenimento se apresentam como uma excelente combinação. Da UFG tem por missão atender o público em geral, seja ele o público escolar ou o público em geral, para poder trazer para mais próximo das pessoas a astronomia, as coisas do universo. Então a nossa ideia aqui é mostrar a ciência de forma prazerosa, de forma divertida, de uma forma bonita.
nosso planetário, ao longo de quase 45 anos de vida, que vai completar em breve, a equipe produziu mais de 30 apresentações, e nós também temos um intercâmbio com outros planetários do Brasil, em que nós enviamos apresentações nossas e recebemos de outros, e eles são adaptados para serem projetados aqui no nosso equipamento. Normalmente as nossas apresentações é seguida por um escurecimento em que a gente simula o anoitecer, as estrelas aparecem no nosso céu de mentirinha, que é a nossa cúpula do planetário, e depois começa uma conversa que podem ser por personagens ou um locutor, quando a apresentação é para os jovens ou os adultos, falando um pouco de constelações, curiosidades do céu, e normalmente o público é convidado para uma viagem. E essa viagem pode ser pelo Sistema Solar, pode ser para Marte, para a nebulosa de Órion, para a superfície da Lua, e ali a gente conhece um pouquinho mais de outras curiosidades a respeito do universo. E volta para Goiânia, o que é importante, que a gente não esquece ninguém lá no espaço, né? Temos uma biblioteca, ela foi montada a partir de doações de professores que já passaram por essa instituição, dos que estão aqui atualmente, e de verba vinda do CNPq, em que pudemos atualizar uma grande compra de livros, e é um espaço que foi ampliado no planetário e que ainda está em processo de montagem por bibliotecárias, e que esperamos até o final do ano ele possa ser destinado ao público. Então a ideia é que toda a população, principalmente os professores e professoras, possam consultar as obras aqui no planetário. Nosso quadro hoje conta com 2 doutores e 2 mestres. São pessoas oriundas da área da física, da geografia, da educação, mas todos nós passamos por experiências na escola e nas faculdades particulares antes da UFG, em que todos nós trabalhamos com diversos cursos. É muito rico estudar astronomia e amarrar com os conhecimentos de outras disciplinas. Para o público em geral, ou mesmo os professores e professoras que quiserem vir ao planetário, o atendimento é nas tardes de domingo. Temos 2 apresentações, uma infantil às 15h30 e outra para adultos e jovens às 17 horas, mas as crianças podem assistir o de adulto, o adulto pode assistir o de criança, que a linguagem é adequada para a faixa etária. Nos outros dias da semana, os professores podem fazer agendamentos, e mesmo grupos que não sejam de escola também podem fazer agendamentos. Vocês conseguem informações pelo nosso site, que é www.planetario.ufg.br. Lá tem os telefones de contato, e a partir então do contato telefônico é feito o agendamento para o melhor horário, para o melhor tipo de programação de acordo com a faixa etária que os professores quiserem adequar. Muito legal esse passeio, hein? Vale a pena levar sua escola, seus alunos, não? Vamos para o intervalo? Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar,
comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula e nesse bloco a professora Glaci Roure traz mais que uma simples análise fílmica no quadro Infância na Retina. Veja só. Hoje nós vamos falar de um filme, vamos apresentar um filme que se chama Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Esse filme é de um diretor iraniano, um diretor absolutamente especial. Esse filme foi feito em 1987, que é o Abbas Kiarostami. E ele, com esse filme, é possível pensar o que a infância apresenta que muitas vezes é tão imperceptível aos olhos do adulto. Esse filme é de uma poesia e ele conta uma história absolutamente simples. É a história de dois amigos que numa escola com condições absurdas, não é? Quer dizer assim, lógico que como toda escola nós teríamos um professor que diante de um aluno que pela terceira vez escreve a tarefa em folhas soltas e não no caderno, esse aluno, que é o companheiro do Amha, ele então, esse professor vai dizer que se isso acontecer uma outra vez, ele será expulso da escola. این چیه نمی‌زده؟ چند دفعه بهتون گفتم که مشق تو دفترتون بنویسین؟ چند دفعه نمی‌زده؟ چند دفعه بهتون گفتم مشق تو دفترتون بنویسین؟ چند دفعه نمی‌زده؟ انگوش بده من ببینم، بلندتر بگو که همه بشنون. 3 بار. بلندتر بگو. 3 بار. 3 دفعه بهتون گفتم بازم مشق تو دفتر ننوشتین. من حالا اینا میگیرم پارهش میکنم یا آخرین دفعت باشه. خب ببین نمی‌ساده این دفتر مشق احمد پوره. این مشق امروزش هست، همه میبینن. اینم مشق 2 ماه قبلشه. اینم مشق 2 ماه قبلشه. میبینن همه؟ پس فهمیدین برای چی گفتن که مشق تو دفترتون بنویسین؟ چون فهمیدین نمی‌ساده؟ این آخرین بارت باشه. دفعه دیگه از این کار اگر چون بکنین تو رو از مدرسه اخراج میکنیم. Os dois são amigos, eles saem da sala de aula, eles saem da escola e ao brincar, quando Amha chega em casa, ele descobre que o caderno do seu colega foi na sua pasta. Ou seja, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele acolhe as palavras da mãe, que é preocupe-se com o seu trabalho, o seu dever e faça as suas tarefas, ou desobedecer a mãe e ir em busca do seu colega, devolvendo o seu caderno. چیه؟
من دفتر معرضه را اشتباهی برداشتم باید برم بهش بدم. اول نقشاتو می‌نویسی بعد میری بازی. اونم بخش داره باید تو دفترش بود. علی نقش خودش نوشته از مدرسه میاد میشینه نقش خودش مینویسه میره بازی. مثلا تو نیست که همینجوری بهانه میذاری اینور و اونور میذاری نقشتو ننویسی. A história é isso. A história são as idas e vindas de Amar em relação à entrega ou não do caderno do colega. Ele não conhece a casa e ele não sabe em que povoado o colega mora, mas ele insiste. É um filme que diz de uma certa dignidade, de uma certa ética, né, que aquele menino tem em devolver o caderno ao seu colega, evitando a sua expulsão. اینا هر دو مثل همه جلاشون مثل همه اینا این مال محمد رضا نمزاده اینا مال من خب دیدم چیکار کنم؟ باید برم بهش بدم فردا میبری مدرسه میری؟ فردا بدم معلمون باش دعوا میکنه از مدرسه میندازه بیرون خب حقشه. A beleza do filme não está apenas nesse dever ético. A beleza do filme também está nessa tomada de decisão. Que decisão é essa que ele tem que tomar, não é? Desafiando uma certa regra, uma certa ordem de um mundo adulto. Ele vai encontrar inúmeros personagens que vão se cruzar, vai fazer uma série de tarefas que lhes são pedidas e ainda assim ele vai subir e descer em zigue-zague um caminho, aliás, um caminho que foi construído pelo Abbas, né, pelo diretor, em busca disso, dessa necessidade, essa posição, digamos, ética em devolver o caderno ao seu amigo. این احمد ما نبود در پشت چی کار دارد؟ Bem, a partir dos próximos programas, nós vamos estar esperando que, se você que está vendo esse quadro deseja, de repente, professor, ver discutido algum outro filme, não é? Faça o seguinte, envie para a gente o nome do filme nesse endereço que nós vamos estar colocando esse filme em debate aqui nesse quadro. O intervalo de aula fica por aqui. A gente se vê no próximo domingo. Anote aí o endereço para entrar em contato pelo nosso e-mail. Até mais! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.